Então, dando sequência ao estudo do nosso artigo da segunda semana, agora nós vamos analisar os resultados desse estudo. Então, só recordando que o objetivo desse trabalho é identificar a consistência da participação social na escolha de aplicação de recursos públicos à luz das experiências de orçamento participativo. Então, um caso em que a solução combinada e integrada entre os agentes políticos e a sociedade civil mostra-se promissor está na experiência do orçamento participativo, o qual consiste na participação de cidadãos não eleitos na elaboração ou alocação das finanças públicas, portanto, na definição de políticas públicas. Tal seara ela é tema central na literatura voltada para a participação cidadã, considerando-se o orçamento participativo um dos mecanismos de participação mais bem-sucedidos dos últimos 15 anos e consiste no envolvimento de cidadãos comuns na alocação do gasto público, desde que se levem em consideração como ponto de partida as demandas e a participação dos indivíduos locais, características típicas do modelo bottom-up, que é o modelo que a gente apresentou na aula anterior. Então, na sequência, temos aí sintetizados no quadro parte do reconhecimento da imensa complexidade do orçamento participativo no mundo. Então, a inspiração ela tem identificação na abordagem weberiana, visando desenvolver modelos de tipos ideais. Isto porque os modelos idealizados nem sempre coincidem com os fatos empíricos. Contudo, esses modelos eles permitem classificar e sistematizar a intricada variedade de casos reais. Então, nós temos aí no quadro 1, um quadro sintético dos modelos ideais de participação. Então, nós temos os tipos democracia participativa, democracia de proximidade, modernização participativa e participação de múltiplos atores. Bom, na democracia participativa, nós temos como tese central que nesse modelo a participação ela tem repercussões reais em termos de justiça social e de relações entre a sociedade civil e o sistema político. Esse modelo implica a participação da classe trabalhadora ou dos grupos vulnerabilizados e não apenas das classes médias, bem como o surgimento de uma esfera pública plebeia. Já na democracia de proximidade, é baseada em escuta seletiva. Então, sua lógica é a de que quem tem o poder de decisão escolhe a dedo as ideias dos cidadãos. A democracia de proximidade ela é baseada em regras informais e confere à sociedade civil autonomia meramente marginal. Já na modernização participativa, o processo participativo ele é descendente, é o modelo top-down. Não é político e tem valor apenas consultivo. A independência da sociedade civil é limitada e não há espaço para um contrapoder. O que está em jogo nesse caso é outro aspecto. A participação ela é associada principalmente à boa gestão e visa aumentar a legitimidade de políticas públicas. Por fim, nós temos a participação de múltiplos atores. Nesse modelo, a política local ela tem espaço de manobra limitado frente às forças econômicas e são os doadores que mandam. Então, a abordagem ela não é muito politizada e as principais questões de desenvolvimento da política local só podem ser discutidas de forma periférica. Embora os processos participativos possam envolver algum poder de decisão, eles estão amarrados a uma abordagem descendente, que é o modelo top-down. Já no desenvolvimento comunitário,
a participação ela está voltada fundamentalmente à fase de implementação de projeto, num contexto que desvincula a política municipal de um forte processo participativo conduzido tanto por uma dinâmica ascendente quanto uma descendente. Então, as margens para a política representativa são bastante pequenas neste modelo ideal. O novo poder emergente, portanto, não está estreitamente vinculado a instituições locais, um aspecto que distingue o desenvolvimento comunitário do modelo de democracia participativa. E, por último, nós temos o tipo neocorporativismo. Ao cercar-se de grupos organizados, ONGs, sindicatos e associações de empregados, grupos sociais, idosos, grupos de imigrantes e outros, e de diversas instituições locais, o governo visa estabelecer um amplo processo de consulta com quem importa e procura chegar a um consenso social através da mediação de interesses, valores, demandas e demandas por reconhecimento. Então, um processo original de orçamento participativo, ele iniciou-se na cidade de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, com uma população de 1,4 milhões de habitantes em 2007, aproveitando-se da janela eleitoral dos anos de 1988, com a chegada do Partido dos Trabalhadores ao poder. Então, a dinâmica participativa da sociedade consistia em 3 níveis: assembleias temáticas abertas a todas as pessoas no bairro, um Conselho Geral Participativo de delegados nos distritos e um Conselho Geral Participativo em nível municipal. Assim, a invenção do orçamento participativo foi, portanto, o resultado de uma conjunção de processos, iniciativas do topo da administração para as bases, o top-down, e outras originadas nas bases em direção hierárquica, administrativa, que é o modelo bottom-up. Então, segundo os autores, a experiência do orçamento participativo, ainda que em trajetória de aprimoramento, descontinuidades e reformulação pelo mundo, é um exemplo de governança participativa empoderada. E esse empoderamento segue como necessário ao processo de transformação mais amplo, com vistas ao desenvolvimento social por meio de políticas públicas mais assertivas. Então, nós temos aqui no quadro 2 uma proposta de possibilidade de correspondência entre as tipologias ideais de participação cidadã e o modelo predominante de implementação de políticas públicas elaborada pelos autores do artigo. Então, nós temos que a democracia participativa, ela possui um modelo de implementação bottom-up, a democracia de proximidade, a top-down, lembrando que no modelo de implementação bottom-up é aquele modelo em que as decisões elas partem da base para o topo, e o top-down é aquele modelo em que as decisões partem do nível mais alto da hierarquia para a base. Bom, a modernização participativa também apresenta um modelo de implementação top-down. A participação de múltiplos autores apresenta um modelo de implementação também top-down. Já o modelo ideal de desenvolvimento comunitário já apresenta um modelo de implementação combinado, que seria o bottom-up juntamente com o top-down. E o modelo neocorporativismo com o modelo de implementação top-down. Então, desta forma, os autores eles acreditam que a relação entre os modelos de implementação de políticas públicas e as tipologias de participação, elas podem favorecer ou restringir a colaboração social, razão pela qual necessita de estudos mais aprofundados. Então, no vídeo seguinte, os autores apresentam a conclusão desse estudo.